Olá pessoal que me segue aqui nas redes sociais, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a DPP, Depressão Pós-Parto, tá? Que é uma doença séria, marcada por tristeza profunda, exaustão e falta de interesse, tá? Surgindo após o parto. Comum, obviamente, em mulheres ou pessoas que gestam, tá? Que podem gestar uma criança dentro de você, tá? É diferente do Baby Blues. A DPP é mais intensa, tá? E dura mais de 2 semanas e pode prejudicar o vínculo mãe e filho. Entenda, mãe, infelizmente, o que causa, assim, muita DPP é porque tem mães que, infelizmente, é do lar. Ou que sustentam a casa, ou que é uma parte do sustento da casa vem dela, junto com o cônjuge, não importa se é um homem ou uma mulher com quem você mora, e acaba te sobrecarregando. Então, assim, às vezes a mulher trabalha fora, às vezes, como eu disse, é dona do lar e acaba sobrecarregando porque tem casa para cuidar e ela não tem aquele apoio familiar, aquela coisa em volta para ajudar, para ter ali, para poder lhe acolher como uma mãe, né? Porque é engraçado porque enquanto todos acolhem uma criança, quem que vai acolher é a mamãe, né? Então, assim, às vezes é uma forma é o corpo da mãe, um excesso do pensamento. E às vezes não é só isso, às vezes é porque a mãe agrava. Às vezes é só isso, ou isso é a cerejinha do bolo, quando a mãe não consegue amamentar. Tem mães que se culpam, se frustram por não conseguir amamentar, porque o leite materno é o melhor leite que tem, é o melhor alimento já visto na face da terra. Nem tem nenhum alimento melhor que o leite materno, tá? Entendam, eu não tenho filho pra estar falando desse jeito, mas entendo que é normal. Isso não vai te fazer menos mãe, isso não vai te fazer menos mulher. Muito pelo contrário, é normal, é o seu corpo, é a forma que o seu corpo funciona. Porque, vamos pensar, tem mulheres que veem as outras mães com seios perdendo leite, porque é tanto leite, produz tanto leite, não sabe nem onde enfiar, tanto. Porque a criança desse tamanho tá dando leite pra uma criança do meu tamanho, entendeu? Então, assim, é normal. Infelizmente, muita mãe coloca na cabeça que ela é menos mãe, mas não é isso. Entenda que é o seu corpo, é o sistema que o seu corpo funciona, é a forma como você funciona. Então, assim, não se anule, e também não precisa anular a criança, mas não se anule. O seu vínculo com o seu filho vai vir da melhor forma, você se cuidando e cuidando dele da melhor forma, você se entendendo ele da melhor forma. Então, não é só a vida dele que a gente tem que zelar, mas é pela sua, porque o filho, ele conecta com a energia da mãe e do pai. Então, se os pais estão ruins, o filho também tá, ou os filhos também vão estar. Se você e seus pais estão bem, os filhos também vão estar, tá? Então, entendam que não é errado, às vezes, você parar pra pensar em você. Isso não é um sinal de que você está deixando seu filho de lado. Mas para você ver o seu filho bem, você vai ter que se ver bem. Você vai ter que fazer alguma coisa para você estar bem, você não acha? Mas requer um tratamento fundamental, tá? Com um psiquiatra ou um psicólogo. E é muito familiar, muito importante o apoio familiar, tá? Então, se você é casado, independente de quem que seja o cônjuge, você não fez com o dedo. Na hora de fazer o in vitro, você não quis sozinho. Se você quiser sozinho, você tá feito de solteira. E a família em volta, o tanto que a família é bom, assim, importante, o cuidado. Minha mãe, meus tios tiveram a sorte da minha avó, tá? Dos meus avós, independente da família paterna ou materna, mas sim. Então, é muito
muito importante, porque às vezes a mãe precisa desse tempo para ela dar uma respirada, tá? Costumo dizer que as mães da família vai olhar a criança, vai, é normal, é uma criança, viu? Uma criança é luz, é vida. Mas a primeira pessoa que elas vão olhar é a mãe. As mães vão olhar a mãe da criança, porque elas sabem que a mãe precisa de uma atençãozinha a mais, de um cuidadinho a mais. Às vezes a mãe tem mais de um filho. Então, assim, é algo muito importante a se observar, é ter esse cuidado, né? Então, os principais sinais e sintomas são o emocional, né? Que é tristeza profunda, choro constante, sentimentos de inutilidade, culpa ou incapacidade de cuidar do filho, do bebê, do recém-nascido. Então, normalmente a mãe, com aquele tanto de tarefa de casa para fazer, guerreira, né? Força. E aquele tanto de coisa sobrecarregando ela, e cuidar do bebê. Aí, ao mesmo tempo que você tem que pôr o bebê para amamentar, você tem que pôr roupa para lavar. Então, é aquela coisa excessiva. É onde também entra o caso da amamentação também. Às vezes, na maioria das vezes, é a cereja do bolo. Porque é pra mãe ver o filho e não poder amamentar, não poder dar leite, não poder cuidar, pra ela é o fim do mundo. E é muito importante, tá, ter esse olhar com mais carinho, com mais amor. Físicos, que é insônia, mesmo quando o bebê dorme, tá? Ou sono excessivo. Perda ou ganho de peso e fadiga extrema. É aquele cansaço de que nunca vai dar conta. Você senta no sofá, você fala, meu Deus. E comportamentais, que é falta de conexão emocional com o recém-nascido, medo de machucá-lo ou aversão ao choro e isolamento social. Normalmente a mãe tem mais... É normal, na verdade, né, no meu ponto de vista. Como eu disse, eu não sou mãe. Mas para as mães, amamentar um filho é a coisa mais importante que tem. Pensa, um filho, um bebê, uma criança ali com você. Então, para a mãe, aquilo é um ato de cuidado, de conexão. Mas mães, entendam, se você está bem com você, o seu recém-nascido também vai estar bem com ele e com você, tá? Então, assim, quando eu falo para as mamães cuidarem, irem atrás, entender que é normal, por exemplo, a mãe não dá tanto leite, enquanto a mamãe do lado dá para Deus e o mundo. Então, assim, é normal, entenda que é o seu sistema de funcionamento, não tem nada de errado. Entenda que é importante para você estar bem com você, para estar bem com seu filho. Não é errado você, como eu disse, tanto no vídeo curto quanto não lembro se disse nesse, mas para você estar bem com seu filho, você tem que estar bem com você. Você tem que se conhecer. Se conhecer não é só os gostos, na hora que vamos ver ali, mas é nesses momentos também. É você olhar e falar, eu vou ter que ficar um pouquinho comigo, vou ter que ter um pouquinho de atenção pra mim, pra eu dar conta de cuidar de uma criança, pra eu conseguir fazer o mínimo, que é cuidar de uma criança, né? Que a vida não é brincadeira, nem a sua, nem da criança, tá? Entenda isso e não se isola. Nem que você saia e leve a criança. Vai num parque, vai num bosque ali, vai a algum lugar, sai. Faz bem também, tá? Cuidado com o excesso de cuidado, tá? Intensidade, tá? Os sintomas são incapacitantes, tá? E interferem nas atividades diárias, tá? Então é como se fosse uma depressão, só que pro pós-parto, que é um pouquinho pior, porque envolve o cuidar da criança. Porque se a pessoa não consegue cuidar de você mesmo, imagina cuidar de uma criança, tá? Então, um cônjuge aí, filho, ou a cônjuge, né? Ou o cônjuge, ou a cônjuge, ripa na chulipa, cuida da casa, tá? É muito importante o cuidado
Não só o cuidado pessoal, do seu isolamento, de cuidar de você, mas o cuidado de uma criança e de uma família, de casal, pessoal, casal, filhos, tá? Pra você conseguir cuidar de um, você tem que cuidar de você. Pra você cuidar de todos, tem que cuidar de você, tá? A diferença entre baby blues, tá? E depressão pós-parto, tá? O baby blues é uma condição comum, passageira, dura cerca de 2 semanas e é autolimitada, tá? Então, ela melhora sozinha. Depressão pós-parto começa até 4 semanas após o parto, 2 semanas e persiste por mais de 2 semanas exigindo tratamento especializado. Então, assim, psiquiatra, dá-lhe psicólogo, tá? Quando você for psiquiatra, gente, não deixe de falar que você está amamentando. Se não estiver, você fala. Se estiver, você pode virar pro psiquiatra e falar assim, olha, eu amamento, não dou muito leite, eu amamento de manhã, na hora que ele acorda, depois eu vou complementando com coisa. Não é errado. Eu costumo dizer que um bom psicólogo e um bom médico, ele vai entender que isso é seu, tá? Ele vai entender que isso faz parte do seu processo, do seu biológico, do seu desenvolvimento de corpo, tá? Não vem com essa, não. Mas os casos e fatores de risco são hormônios, que é a desregulação hormonal intensa após o parto, fatores psicológicos sociais, que é a privação do sono, falta de apoio do parceiro ou família, histórico pessoal de depressão ou ansiedade grave não planejada, tá? Quando a criança vem no susto. E para dar trabalho, brincadeira. Tratamento e apoio. O tratamento é essencial para evitar que a doença dure meses ou anos, tá? Primeiro, a psicoterapia, com psicólogo ou psiquiatra. Segundo, medicação. O uso de antidepressivos, geralmente compatíveis com a amamentação. Aí você passa pela avaliação médica, tá? A rede de apoio, que é o acolhimento familiar e a ajuda nas tarefas domésticas, cuidado com o bebê, tá? Então, mãe, larga de ser resistente e cede um pouco a mão, tá? Deixe que cuidem de você um pouquinho, porque você cuida tanto. Aceita ser cuidada só um pouquinho, assim. Só um beicinho de pulga. Não vai te fazer mal, você não vai morrer por conta disso, tá? Quando buscar ajuda imediata, aí que tá. Se houver pensamentos de suicídio, comportamentos estranhos, psicose pós-parto, tá? Ou desejo de machucar o bebê, procure ajuda médica, psiquiátrica imediatamente. Então, gente, não dá brecha, tá? Não é só a vida do bebê, é a sua também. Quando eu falo que olhar um pouquinho pra sua vida, pra você, tá? Não é brincadeira, eu falo sério. Não deixe chegar num risco de chegar no ponto de machucar uma criança. Que eu te pergunto o que criança tem a ver com isso. Pois nada, né? A criança não tem nada a ver com isso. Então, é uma forma de cuidado, tá? Cuidado, não é brincadeira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei aqui embaixo. Curtem, comentem, compartilhem. Mandem para mais pessoas e entenda que isso aqui não é um diagnóstico. Não é uma forma de se tratar. É uma forma de te conscientizar para você conseguir ir para um médico. Para você ir pelo seu filho e principalmente, o mais importante, por você, tá? Porque se você der conta de cuidar de você, de fazer tudo certinho, você dá conta de fazer qualquer coisa. Mulher, se der aguentar até aqui, você já é uma guerreira, tá? Você é guerreirinha sim, viu? Não é pra poucos, não. Então, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!